Eu sou o Bispo Carlos Eduardo, idealizador do Colônia para Cristo, e vocês estão comigo no Por Trás dos Bastidores. Eu sou o Iago Sepúlveda, parceiro do Colônia para Cristo, e hoje vocês conhecerão o Iago Sepúlveda por trás dos bastidores. Sou o Iago Sepúlveda, criado aqui em Colônia, filho ali de Maura Rodrigues Sepúlveda, João Irapuã, dois professores que batalharam a vida toda, entregaram a vida toda pela educação dessa cidade, pela formação dos nossos colonienses. Fui criado ali na Cancela, nosso bairro Cancela, né? Brincando ali com os meninos, sempre jogando bola, ali no terreiro de Dona Rita, seu Chico Félix, sempre brincando ali com os meninos, jogando peteca, brincando de turma, de nota, uma infância bastante vivida, onde tive muitos amigos ali, a qual hoje ainda tenho esse vínculo, torço muito por eles, pelo sucesso na vida deles também, e é como se fosse um sangue que foi criado junto conosco ali. Sou irmão do Hilário Eric, sou irmão do Júnior Sepúlveda, meus dois irmãos que são meus guias, meus pontos de equilíbrio ali, que são meus conselheiros, né? Filho de Maura e de Irapuã, Maura que às vezes chegou a ter dar aula de manhã, à tarde e à noite para poder criar eu, mais o Hilário e o Júnior, meu pai também do mesmo jeito, dando aula para poder nos manter, né? Não tive essa infância difícil por conta disso, por conta do esforço dos meus pais, por conta da batalha deles. Assim, eles dizem muito que a infância que eles não tiveram, eles queriam que a gente pudesse usufruir, né? Porque a gente sabe que antes tinha essa dificuldade maior de criar os filhos, e eles querendo fazer o contrário, teve toda essa dedicação para conosco. A minha infância, como dito, foi sempre ali brincando ali na Cancela, sempre com muitos amigos, muita amizade, jogando peteca, brincando de turma, bola, sempre foi a minha paixão, né? Meus irmãos também, e ficava nessa, a gente teve muitos amigos, não só ali na Cancela, sempre teve na rua também, as colônias todas. Aí tinha as questões dos jogos escolares, né? Que a gente participava muito, eu participei muito, tinha um time da Cancela, tinha um time da rua, que era muito gratificante a gente poder estar relembrando disso, é muito bom. Meus amigos ainda hoje, a gente tem esse laço, a gente tem essas lembranças boas, tem ali o Geudirã, tem o Helder, o Wenderson, vários outros, que o Josinaldo, que a gente mantém esse laço, mantém essas lembranças guardadas na memória da gente. Criado ali na Cancela, a minha avó aqui, a Laura, que ficava dormindo na casa da minha avó, sempre gostava de estar junto dela, que neto, você sabe, neto é a paixão deles, o dobro, né? Que o pessoal diz, como diz. Lembro bem que às vezes tinha dia que eu via a minha mãe e o meu pai no horário do almoço e via à noite, né? Por conta disso, eles estarem sempre dando aula, sempre trabalhando para poder dar um futuro melhor para a gente. O Hilário e o Júnior só são um ano de diferença de idade, eu já mais novo, mas a gente sabe da dificuldade que é criar. Hoje eu bem sei, hoje eu sou pai, sei qual é a dificuldade de criar um filho e dar o melhor para ele, né? Para eles. Assim foi conosco. Meu pai e minha mãe sempre foram dedicados nessa questão. Nunca nos faltou nada.
sempre teve do bom, sempre teve do melhor, sempre teve a oportunidade para a gente de poder escolher, graças a Deus e graças a esse esforço que eles têm. Eu sou muito grato a isso por minha mãe e pelo meu pai, por toda a dedicação que eles nos entregaram. Hoje também sou pai, né? Sou casado com a Jaine, sou pai da Laura Elisa. A Jaine hoje também está grávida, né? 4 meses. E a minha inspiração como pai sempre será o seu Irapuã, seu João Irapuã. Meu pai sempre com a boa índole, sempre com a boa educação, sempre honroso que ele é, sempre nos deu esse exemplo para mim e para meus irmãos, de estudar, de batalhar, de tratar as pessoas bem. Eu tenho uma coisa também do meu pai que eu observo muito, é que ele tem essa questão do observar. Ele não se altera com ninguém, ele sempre recua. E isso é um princípio de sabedoria, não se exaltar, ter esse controle que ele tem. E é o que eu me inspiro hoje e trago para essa questão política hoje. Bem, falar do Iago Sepúlveda dos Santos, né? É falar do meu filho mais novo, porque eu tenho mais 2, o Irapuã, que nós chamamos de Júnior, tem também o Hilário, que é o filho mais velho. Mas em relação ao Iago, o Iago, quando criança, foi aquela criança alegre, sempre alegre, como até hoje ele é, inteligente, e que nos deu muita alegria quando veio, assim como os outros 2. Aí veio a adolescência, né? Essa fase aí, com as suas peculiaridades, né? As suas dificuldades que são inerentes a essa fase, e que também, na maioria dos adolescentes é difícil, que para nós também não foi tão fácil, mas superamos, e ele também superou. E nós sempre fizemos com que todos pudessem ter uma formação, né? Isso todos os pais querem que os filhos tenham essa formação para que tenham no futuro a sua independência. E aí Iago estudou, né? Uma fase difícil também, né? O que nós pudemos oferecer, né? As nossas condições, assim como para todos os outros foi dado também essa mesma condição de estudo. E ele, assim, também com muita dificuldade, mas ele estudou, se superou, conseguiu uma formação superior, cresceu como pessoa, como homem, cresceu também na parte religiosa. Ele encontrou a Jesus Cristo. Isso nos deixou feliz por ter esse alinhamento com Deus, o nosso Pai. E falando do nosso Pai, que nós buscamos esse amor incondicional, nós também tentamos dar esse amor incondicional a Ele nos momentos difíceis, que foram momentos difíceis, né? Ele sabe disso, e acredito que muita gente sabe do que ele passou, né? Mas houve essa superação, que nós agradecemos a Deus
por essa vitória de que hoje ele aí adquiriu a sua autonomia, hoje já é um pai de família, tem a sua família, é pai, representa aí o nosso município, né? Como vereador, como político, e tem a sua profissão, né? A formação que ele escolheu. No início, eu não vou dizer que era político, mas tinha muita influência, tive muita influência, talvez ainda tenha. E hoje ele é muito influente, né? A idade dele, jovem, vai fazer agora 33 anos, agora esse mês de julho. E é isso. Nos deixa bastante felizes, a nossa família, por ele estar aí, né, nessa fase de superação, persistência, né? E ele nos ensina muito nesses setores aí, né? Ele nos ensina, a mim mesmo como pai, me ensina, por ele ser resiliente, por ele ser corajoso, né? Por ter essa persistência, que não é fácil, mas ele está seguindo em frente, buscando os seus objetivos, e o que nós mais desejamos, além desse sucesso também de crescimento dele, como pessoa, como profissional, como representante aí da nossa comunidade, é ele ter esse alinhamento com Deus, é ele encontrar a salvação que nós queremos para toda a nossa família, é que a gente possa ter a salvação, que é o mais importante para nós. Neto da Laura, e neto da Dona Elisa, mãe do meu pai, morando ali em Teresina. A avó Elisa a gente via não constante, como a minha avó daqui, por conta da distância, né? Mas sempre foi era sempre um prazer ir para Teresina, visitar nossa avó. Eu lembro que lá tinha um pé de goiaba em frente à casa dela, que era nosso lazer, esse pé de goiaba. E sempre tendo cuidado que ela teve com a gente. Hoje tem uma filha que é em homenagem às duas, a Laura e a Elisa. E a Laura, a mãe da minha mãe, que mais conhecida como Preta na cidade, e nós, muito pequenos, muito jovens, chamávamos de Peta. Até hoje a gente chama ela de Peta. E é uma homenagem nada mais que justa para essas duas mulheres guerreiras que nos ajudou a nos criar. E eu tenho muito orgulho delas e tenho muito amor. Hoje a Dona Elisa, a minha avó, ela é falecida, mãe do meu pai, e sinto muita falta dela, o aconchego que tinha conosco, o carinho que tinha com a gente. E é uma coisa assim que eu sinto muita falta, que eu queria muito ter tido, era a Dona Elisa, a minha avó, ter visto a minha neta, a minha filha, a neta dela, que ainda mais com essa homenagem, né, da minha filha ser o nome dela. E infelizmente não pude, né? Mas a gente tem que entender e respeitar. Ela chegou a ver a minha mulher grávida, mas nesse período ela faleceu. Mas temos que respeitar e entender os princípios de Deus, né? Quem é o Iago Sepúlveda quando
ninguém está vendo? E quais os desafios que moldaram sua vida? Bispo, é interessante essa pergunta. O Iago Sepulveda, por trás dos bastidores, que quando eu estou só ninguém conhece, é um homem muito reflexivo, muito família, que pensa muito no futuro, no melhor dos que estão ao meu redor, a minha filha. Depois que me tornei pai, foi o molde maior que teve nessa vivência minha, e o que mudou a minha trajetória, minha cabeça. Hoje não penso só por mim, penso por ela, penso por minha esposa, por essa que está por vir também, mais essa criança que está por vir. E eu sou muito tranquilo na minha, gosto de ficar deitado, reflexivo, mas eu me preocupo muito com amanhã também. Isso é uma questão que tenho que estar melhorando. Me preocupo muito com amanhã, penso muito em estar sempre melhor, a cada dia, melhor para o pessoal, melhor para mim, melhor para minha família. Hoje me vejo assim, que a cada dia eu queria ser uma pessoa melhor. Me lembro de uma passagem que eu gosto de citar muito ali, para algumas pessoas próximas, que não há nada mais justo para o homem do que ser feliz, praticar o bem. E é isso que eu trago na minha vida. A minha felicidade, que já é uma característica minha alegria, e tratar as pessoas bem, que é isso que eu vejo que Deus se agrada, que a gente ser feliz, que a gente sendo feliz com o que a gente tem, sendo no bom, sendo no ruim, a gente tem que ser feliz e tratar todo mundo bem, que isso é um conceito muito bom, princípio de Deus, que Ele nos traz para nós e eu agrego na minha vida. E quanto aos desafios que moldaram a sua vida? O principal desafio foi quando sofri o acidente, né? Que eu tive que, foi como se fosse um reset na minha vida. Começou dali. Tive que reorganizar algumas questões pessoais, tive que reorganizar tudo da minha vida e tentar ter algo diferente. Porque fiz um mal para mim mesmo, fiz um mal com o pessoal que estava ao meu redor, com a dor, né? E tive que transformar aquela realidade. E hoje consigo, né? Tá mudando, tá vivenciando uma coisa melhor para mim. Que é a questão. – 32 anos, já quase fazendo os 33. Hoje vereador da cidade, né? É uma responsabilidade muito grande, mas sempre foi um desejo meu poder estar à frente, poder estar buscando melhorias para o povo. Sempre foi um desejo meu estar lutando por questões, por princípios. Já me vi aqui nesse lugar que estou hoje. Assim, vejo que as batalhas que são de sempre fui criado aqui no meio político, sempre estive perto. Tenho minha figura política, o Gento Sepulveda, meu representante, o nosso líder, né? E eu sempre acompanhei ele e sempre estive nesse meio político, vivenciando. Hoje, como vereador também, ainda mais, né? Podendo estar atrás de melhorias para o nosso povo, para a nossa cidade. Sinto que entendo que pensei que era muito mais fácil se lidar, mas política tem que ser bem analisada, tem que ser bem vivida, tem que ser tem que estar apto mesmo a viver isso, porque encontra várias barreiras até chegar aqui, mas é uma responsabilidade que eu tenho hoje de poder estar representando essa cidade, esse povo,
o pessoal ter ido às urnas, depositar essa confiança em mim, de colocar o meu número lá. E essa confiança que Ele nos deu, eu sou muito grato por isso. E busco honrar com isso, busco honrar com toda a confiança na minha pessoa, na minha família. Vejo que estou vivendo, estou dando conta, mas sempre a gente tem que melhorar, sempre a gente tem que buscar estar vivendo mais. Ninguém sabe das dores, ninguém sabe das lutas, ninguém sabe das dificuldades. Nos colocamos à disposição do município, eu me coloco à disposição do município, a gente perde uma parcela da vida, da nossa vida, do nosso pessoal, para estar dedicando ao povo, dedicando a cada foto que foi ali depositado nas urnas para conosco. Eu sempre criado nesse meio, eu via muito meu tio, né? Vivenciando esse meio político, Genilson. E às vezes até critiquei bastante, nossa família também, essa entrega dele. Ele saía madrugada para os compromissos, voltava tarde da noite, no dia seguinte a mesma rotina. E a gente até brigou bastante com ele um certo tempo, que ele estava muito cansado dessa questão, por conta de estar se doando, né? De estar em busca desse princípio dele, dessa realização dele. E hoje eu vivencio, às vezes, muitas vezes perco, né, momentos assim com minha família, mas é uma realização de um sonho que eu tenho de poder representar a nossa cidade. E é uma coisa, é um sentimento bom da gente poder estar trazendo o melhor para o povo, da gente estar podendo ajudar, como eu disse no começo da entrevista, tratar as pessoas bem, e poder ajudar naquilo que a gente pode ser o canal de bênção na vida do pessoal. Hoje eu podendo ser essa ponte, apesar de todas as dificuldades, eu me sinto muito realizado por poder ser esse canal de bênção na vida de muita gente, na vida de muitos sonhos, e muita pessoa depositou a confiança na minha pessoa. Iago para mim é um filho amado, meu amor. Falar de Iago me emociona muito, né? Um pouco assim. Eles estão em nosso meio, né? Falar de Iago me emociona muito porque são muitas histórias, né? São muitas histórias, muitas experiências vividas, mas meu filho é uma pessoa do bem, alegre, como todos conhecem. Teve uma infância feliz, meu filho teve, graças a Deus, brincando ali pelo campo, onde hoje é o estádio com os irmãos dele e com os demais amigos, né? É um rapaz de coração muito grande, sabe? É um filho maravilhoso, meu filho é. E eu me orgulho muito do que ele se tornou hoje. Vencemos muitas batalhas, né? E hoje o que ele se tornou, não só como pessoa, o homem que ele se tornou. Iago, ele tem atitudes que me surpreendem, né? Assim, atitudes honrosas, que me surpreendem. Ele com o seu jeito de ser brincalhão, né? Muito ativo, muito sorridente. Você não vê Iago triste, você não vê. Apesar de ele ter seus problemas, mas você não vê ele triste.
mas ele é muito sério, ele é muito de tomar decisões certeiras. Deus tem orientado Iago desde o início, assim, do início político dele, que Deus tem orientado ele com decisões certeiras. E meu filho é abraço, é carinho, é cheiro, é Deus. Ele sabe que Deus é presente na vida dele, né? Ele sabe de tudo que ele precisa, o que ele mais precisa é de Deus. Então meu filho assim, se tornou um pai de família muito responsável. Tem um pai assim, incrível, meu filho é um esposo, tem um amor muito grande pelos pais deles. Nós somos uma família que nós vivemos, a gente não prega aquilo que a gente vive, a gente vive aquilo que a gente prega. Então a gente não faz as coisas sem dizer um ao outro. É muito difícil. Só quando eles não querem que eu sofra por alguma coisa, ele não me diz, mas a maioria das decisões são compartilhadas, né, comigo e com o pai dele. E ele, mesmo nas decisões que ele não diz, mas Deus tem sido muito bondoso e ele tem sido muito certeiro. Então eu resumo meu filho nesse carinho. Acho que o carinho, alguém me disse um dia que o amor que mais se aproxima do amor de Deus, que se aproxima do amor de Deus, é o amor de uma mãe, de um pai por um filho. Então meu filho é isso, meu filho é carinho, é amor, é alegria. Alguém chamava ele até de smile, né? Porque significa em inglês sorriso, né? Então meu filho é isso, apesar das dores que ele tem, mas ele tem muita alegria. E se ele passar por você 300 vezes ele vai falar com você. E não é porque ele é político, né? Não, é porque é dele, é como pessoa, ele é desse jeito. E talvez por isso as pessoas tenham escolhido ele, Deus tenha dado, né, esse trabalho para ele, esse trabalho para ele. Então é isso. Esse é Iago. Iago é amor, é carinho, é atencioso, é cheio de graça. É aquele que ainda diz: bença, mãe, bença, pai. Eu só vim ver vocês. É aquele que cheira. É esse, meu filho. É esse. Tudo que eu quero para meu filho é que ele siga os caminhos do Senhor. A mensagem que eu deixo para ele é essa: que ele siga os caminhos do Senhor, porque quem segue os caminhos do Senhor, ele vai ter tudo, sabe? O Senhor dá tudo. Então que ele siga os caminhos do Senhor. Iago, para mim, é uma pessoa especial. Além de ser meu irmão, ele é uma pessoa muito querida por todos nós e também por mim, que sou o irmão mais velho dele, que acompanhei ele desde criança até agora a fase adulta. E ele é uma pessoa muito querida por todos nós, por toda a família. A minha convivência com o Iago foi convivência boa. Nós tivemos uma infância muito boa. Dentro do nosso cenário, né? Tivemos uma infância muito boa, brincamos muito, brigamos, não muito, mas porque ele era, a gente vê ele nesse tamanhozão hoje todo, mas ele era muito menor e ele apanhou muito. E nós dois, que tem outro irmão junto, né? Irapon junto. Mas foi uma infância muito boa, uma infância que a gente se divertiu muito, que a gente aprendeu muito e que a gente brincou muito. Iago hoje é um homem, um pai de família, uma pessoa pública, né, que hoje ele está vereador, pessoa pública, uma pessoa amiga, uma pessoa que se dedica às pessoas, se dedica à amizade,
ele é uma pessoa muito querida, creio eu, muito querido diante da população. E história de futebol também, já vivi algumas emoções com ele dentro do futebol. A gente já jogou junto no futsal e a gente foi campeão, foi muito bom. A gente viu o vestiário, como ele comandava o vestiário do Belo Kid, juntamente com os outros meninos, e eu era mais velho e ficava observando como é que eles levavam. Então isso fica marcado também no futebol, como é que ele se divertia. Eu ficava observando, ficava olhando como era que ele ficava comandando o vestiário do time. Iago ele é líder, ele se expressa muito bem, ele conversa muito bem, ao contrário de minha pessoa, que eu acho que eu sou muito tímido, mas ele se expressa bem, ele conversa muito bem, ele tem o dom da palavra, né, como se diz. Iago, ele está se desenvolvendo ainda dentro da política. Eu acho que ele já tem uma bagagem, porque ele já recebe uma bagagem e está tentando trilhar seu caminho próprio. Ele está desenvolvendo a política dele, conquistando seu espaço, buscando seus eleitores, e Iago está num caminho muito bem na política, em minha opinião. A gente admira ele, eu admiro ele por conta do que ele saiu, porque ele se tornou hoje, o pai de família que ele é, o homem que ele se tornou. Eu diria para ele que ele é um menino, um homem muito especial para mim, que eu admiro ele e que ele pode contar comigo pro resto da vida. Comecei estudando ali no Monteiro Lobato. Hoje nós temos a escola Monteiro Lobato, que já está em outro prédio, né? Antigamente era ali onde era o CRAS, né? Foi na casa do seu Ed. Comecei ali. Logo em diante fui para Oeiras estudar na CEMOP. Lembro bem que a gente tinha as viagens, acordava bem cedo para poder tomar banho, se arrumar para ir para a escola. Minha mãe me deixava ali na beira da pista, né, para pegar o carro. Lembro bem que era um carro, um AD10, seu Manel Ratinho ali, que nos levava. Eu ali e mais algumas pessoas da cidade para a CEMOP. Com o tempo retornei para a cidade, fui estudar no Expedito. Escola essa aqui, tenho boas lembranças de lá, dos professores. No tempo a minha mãe era diretora, teve um tempo também. Tenho boas recordações daquela escola. Professora Elcimar, que me deu aula ali. Professora Ninha Tiburcio, professora Hermínia, Adelina, foram pessoas que, Aldi Leal, foram pessoas que me deram aula, me marcaram bastante e me ajudaram a ser o ser humano que eu sou hoje, a formação que tenho hoje. Também fui para Dr. José Guzmão. Dr. José Guzmão, que eu até digo que é um dos maiores polos aqui da nossa cidade, na questão da educação, do nosso município, da nossa região. Dr. José Guzmão é um dos maiores polos, onde foi bastante importante na minha formação, na minha vida. O Dr. José Guzmão foi estudar ali no Guzmão. No nosso tempo tinha também o GEPS, que a gente participava bastante. Fomos a primeira escola que foi, a primeira turma que foi participar, que foi campeã do GEPS, que foi participar dos Jogos Escolares ali em Teresina, representando o nosso município. No tempo era o diretor José Guedes, que nos deu o maior apoio, total apoio. E isso a gente traz, entendeu? A gente lembra com bastante alegria poder ter deixado nosso nome ali naquela escola, que foi bastante importante na nossa formação de vida. E logo em seguinte fui tentar um pré-ENEM em Picos. Estudei ali um preparatório e consegui ingressar na faculdade.
sempre foi um sonho meu me formar na área da saúde. Por gostar da questão mesmo de ajudar o próximo, de cuidar do próximo. Sempre foi um sonho meu. Filho de professor de matemática e filho de professora de português. Mas sempre foi um sonho meu ter essa questão de cuidar do outro, de estar ali na questão da saúde, de poder estar ajudando. Consegui me ingressar na faculdade, radiologia. Foi um longo período de muito conturbado. E aí consegui me formar em radiologia. Hoje trabalho na área, sou muito feliz, sou muito grato por isso, sou realizado, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, a minha profissão, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu recebo muitos comentários do pessoal dizendo, os pacientes de todas as regiões que a gente atende no Vale do Canindé todo, eles dizem assim, rapaz, você é legal, rapaz, parabéns, você é um ótimo profissional. Mas é porque, como até comentei esses dias com algum, eu não trabalho, eu amo o que eu faço. E isso não é um emprego, é uma forma de vida ali que eu escolhi viver. Então eu sou apaixonado pelo que eu faço e isso não é um peso para mim como um trabalho. Vereador, por que seu passeio no Colônia para Cristo? Bispo, é sempre um prazer poder ser abençoador na vida de alguém. E o Colônia para Cristo é isso. É um projeto que traz bênção para a vida da nossa cidade, do nosso município, do nosso povo. E a gente poder ajudar, poder ser um parceiro disso é muito satisfatório, muito gratificante. E já não é a primeira vez, né? Já vem um tempo que a gente é abençoador e a gente vai continuar nisso, né? Nessa parceria, porque o Evangelho de Deus só traz bênção para o nosso povo e a gente podendo contribuir com isso é gratificante, é muito importante para a gente. Em nome da Igreja Evangélica Shalom, Colônia Piauí, quero lhe agradecer por mais um ano de parceria e já estendeu o meu vídeo para estar conosco no prazo de 26 de julho. Esse que é o maior evento do nosso Colônia Piauí. Claro, mesmo. Venham para o Colônia para Cristo, será uma bênção, sua vida estará impactada com a palavra do Senhor. Seja nosso parceiro.